Paz, queridos, boa noite. Sou o pastor Márcio Budu, da Paróquia das Missões. Estamos iniciando mais um culto aqui, ao vivo, através do Facebook e também transmitindo pelo YouTube. E desde já sejam todos bem-vindos. Obrigado, Renan, pela bênção desse tempo de louvor e adoração na presença do Senhor. E assim, espero que todos, como eu, tenham sido edificados por esse tempo de louvor. Nós vamos iniciar aqui um momento de reflexão da palavra do Senhor, e eu espero sinceramente que o Senhor esteja ministrando a sua vida, esteja falando ao seu coração através do seu Espírito Santo que habita em cada um de nós. Amém? Vamos orar, entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te entregar esse tempo em Tua presença e te pedir que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha iluminar as nossas mentes e corações para que possamos compreender e, especialmente, Senhor, colocar em prática a Tua palavra na nossa vida. Abençoe cada um de nós, abençoe os nossos familiares e amigos, que o Senhor esteja nos livrando de todo mal, esteja nos fortalecendo e esteja trazendo paz ao nosso coração e nos ajudando, Senhor, a enfrentar esses tempos difíceis que estamos enfrentando, na Tua força, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde já, sejam todos bem-vindos. Graças a Deus. Eu gostaria de fazer a leitura com vocês aqui no livro do profeta Joel. Peço que todos, se possível, abram suas Bíblias. No livro do profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Amém? Diz a palavra do Senhor: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Sejam bem aceitas, Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a Tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Hoje é o dia de Pentecostes, é o dia em que a igreja cristã no mundo inteiro comemora o dia de Pentecostes, que para muitos é o dia da inauguração da igreja cristã. Muitos estudiosos afirmam que a igreja cristã foi oficialmente inaugurada no dia de Pentecostes, porque até o dia de Pentecostes os discípulos estavam covardemente medrosos, né, e não tinham ousadia, não tinham coragem, intrepidez para anunciar o Evangelho, e ainda sentidos, né, abalados com o assassinato do seu mestre Jesus. E então, a partir de Pentecostes é que os discípulos eles foram revestidos pelo Espírito Santo para sair pregando o Evangelho em todos os lugares, com ousadia, com coragem, com intrepidez. E assim a igreja cristã verdadeiramente se firmou, né? Teve o seu início, foi fortalecida e perdura até os dias de hoje,
e irá ser guardada, preservada por toda a eternidade, não é? Então, no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, diz um texto profético que se refere aos dias de hoje, aos dias que estamos vivendo agora. Joel, ele foi um profeta do Senhor e profetizou isso cerca de 800 anos antes do nascimento de Jesus. E ele disse aqui no versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso é o próprio Deus falando, que ele iria derramar o espírito dele sobre toda a carne. Todo ser humano teria a oportunidade de receber o Espírito Santo. Ele diz aqui: vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Ele está dizendo aqui, olha, até os idosos vão voltar a sonhar, que é uma coisa que com o passar da idade, não é, vai se perdendo. É como se fosse assim: já vivi muito, não tenho mais o que viver, não tenho mais o que sonhar, é só esperar agora a morte chegar e me levar. Ele disse: não, se o Espírito Santo estiver atuando numa pessoa, mesmo que ela tenha muita idade, ela vai conseguir sonhar, ela vai voltar a sonhar, a planejar o futuro. Ele está dizendo aqui: os filhos e filhas profetizarão. Vocês vão proclamar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. E ele diz aqui: os vossos jovens terão visões. Deus ia dar visões aos jovens, não é? Através do Espírito Santo. E ele fala aqui no versículo 29, talvez para surpresa de alguns, não é? Que eram, vamos dizer assim, mais preconceituosos, ele diz aqui: até os vossos servos e servas também receberão o Espírito Santo. Eu derramarei o meu Espírito sobre eles. Quando nós lemos na nossa tradução servos e servas, né, a gente entende como funcionário, como empregado, mas de fato o texto bíblico aqui estava falando de um período de escravidão. Ele estava falando assim: até os vossos escravos e escravas também eu derramarei o meu Espírito sobre eles. Então quer dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Ele está dizendo: eu vou derramar o meu Espírito sobre todos que se abrirem para esse Espírito, sobre todos que desejarem esse Espírito, né? E é uma grande bênção viver esse tempo hoje, que não é mais o tempo do Antigo Testamento, em que houve ações do Espírito Santo pontuais. O Espírito Santo atuou em algumas circunstâncias, né, em alguns momentos, em alguns servos, de forma pontual. Hoje nós temos o privilégio de termos a bênção do Espírito Santo disponível a cada um de nós. Do Espírito Santo para nos ajudar a viver a verdadeira vida cristã, nos ensinar qual é o caminho do Senhor, né? E o dia de Pentecostes, exatamente 50 dias depois da Páscoa, aconteceu quando o Senhor mandou que os discípulos eles continuassem buscando ao Senhor até que o Espírito Santo fosse derramado, sobre toda a carne, não é? Assim como profetizou o profeta Joel. Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Diz aqui: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou
uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. E aqui então ele continua falando aqui sobre a circunstância relacionada à descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eram 120 que estavam reunidos no cenáculo, estavam todos reunidos, e o Espírito Santo veio sobre eles. A Bíblia diz que veio um som como de um vento impetuoso, e esse som todos que estavam no local ouviram, e as línguas de fogo, parecendo fogo, como línguas, desceram e caíram sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E essas línguas nesse momento eram línguas conhecidas na terra, não é? E todas as pessoas estrangeiras que estavam naquele local, eles estavam ouvindo ali a mensagem de Deus através dos apóstolos, no seu próprio idioma natural, através do Espírito Santo. E eles ficaram muito admirados, porque os apóstolos eram analfabetos, a maioria deles, né? Eles não tinham cultura e possivelmente não sabiam aqueles idiomas. Eles ficaram admirados: como é que esses homens sabem falar nesses idiomas? E tudo isso foi uma ação do Espírito Santo sobre eles, um dom do Espírito Santo, para que eles pudessem falar nessas línguas a mensagem do Senhor. A partir de então, Pedro inicia um discurso, aqui também no livro de Atos, capítulo 2. E esse discurso de Pedro termina com a conversão de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se converteram a partir do discurso de Pedro, e essa é a maior prova de que o Espírito Santo é o verdadeiro fundador da igreja. Porque antes do Espírito Santo, Pedro era um covarde. Pedro estava com medo de morrer. Ele negou Jesus 3 vezes e até praguejou. A Bíblia diz que ele lançou praga, ele chamou palavrão, para que as pessoas não acreditassem que ele era um seguidor de Jesus, com medo de morrer. Aquele que disse para Jesus: eu darei minha vida por ti, para te salvar. Na hora H, correu, ficou com medo. Esse mesmo Pedro que teve medo de morrer e negou Jesus 3 vezes, agora aqui ele enfrenta os fariseus, os doutores da lei, os escribas, autoridades do judaísmo na época, que crucificaram Jesus. Ele encara esse pessoal todo, né? E prega para eles. E no final, 3.000 pessoas são batizadas. E ele diz aqui no versículo 38 de Atos, capítulo 2, ele diz aqui: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E quando Pedro fala no versículo 38 aqui, o dom do Espírito Santo, é diferente de os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são armas, né? São instrumentos que o Espírito Santo nos dá para que sejamos frutíferos na obra dele. O dom do Espírito Santo, no singular, que é o próprio Espírito Santo. E Pedro está dizendo: se vocês se arrependerem e se converter ao Senhor, vocês vão receber o Espírito Santo, assim como Jesus disse, assim como o apóstolo Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, ele habita em mim e em você. Ele é o selo que nos marca que nós somos de Deus, que nós vamos para o céu. Ele é a garantia que Deus nos deu, que nós pertencemos a Ele. Amém? Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em nós. Ele entra dentro de nós de uma forma misteriosa, de uma forma milagrosa. O próprio Deus começa a habitar dentro de uma criatura criada por Ele, nós seres humanos.
E a partir de então ele começa a transformar a nossa vida, a mudar o nosso caráter, a mudar os nossos pensamentos, a mudar as nossas palavras, a mudar as nossas motivações, as nossas ações e também as nossas reações. O Espírito Santo começa a mudar a nossa vontade, o nosso querer. Ele começa a nos transformar, a nossa expectativa, a nossa perspectiva sobre as coisas. É o Espírito Santo que vai atuando em nós, ele começa a gerar em nós fome e sede por Deus e pela palavra de Deus. Ninguém tem fome e sede por Deus do nada. O ser humano, por natureza, é inimigo de Deus. Não quer saber de Deus, não sente vontade de se aproximar de Deus, nem de querer saber qual é a vontade de Deus, nem o propósito de Deus para a nossa vida, nem o que a palavra de Deus afirma. Eu me lembro que antes de me converter, a minha mãe, apesar de não ser convertida na igreja evangélica, como católica, ela gostava de ler a Bíblia, ela lia umas coisas interessantes, ela estava assim, talvez um pouco preocupada comigo na fase da adolescência, juventude, não é? Ela dizia assim: Márcio, senta aí que eu vou ler uma parte da Bíblia para você. Ela passava uns 10 minutos lendo, embaralhava tudo na minha cabeça, eu não conseguia entender nada, e eu ficava tão constrangido de dizer para ela que não queria, mas eu não estava gostando nada daquilo. Eu estava como se fosse contando os minutos, contando os segundos para acabar logo aquilo, para sair dali, não é? Porque assim, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não gosta de ouvir a palavra de Deus, ela não gosta de ouvir um texto bíblico, ela não quer se aproximar de Deus. É o Espírito Santo que gera em nós esse desejo de conhecer mais de Deus, de conhecer a vontade de Deus, de ter fome e sede por Deus e pela palavra dele. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais damos oportunidade ao Espírito Santo para ele usar isso que está entrando na nossa mente para nos transformar e nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Então, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz aqui, fala da diferença, do antagonismo entre o Espírito e a carne, porque o Espírito Santo, ele quer nos conduzir por um caminho, e a nossa carne quer nos conduzir por outro caminho, contrário ao do Espírito Santo. Então, ele diz que eles são opostos entre si. Versículo 5, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Para a vida e paz. Ele disse, porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Se estamos na carne, estamos vivendo uma vida de inimizade com Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ele diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas ele se refere àqueles convertidos, se refere a nós convertidos. Ele diz aqui, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só pertence a Deus aquele que tem o Espírito de Deus dentro de si. E ele diz aqui,
se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Então, glória a Deus por isso, que o Senhor está nos mostrando aqui, que é o Espírito Santo que nos guia no caminho dele e que se opõe à nossa carne. Por isso que nós devemos fazer morrer a cada dia o nosso eu, para que o Espírito prevaleça, para que o Espírito possa agir e possa revelar cada vez mais a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu vou falar sobre algumas coisas hoje. Deixa eu pegar aqui um texto de Gálatas. Uma coisa interessante. Nós recebemos o Espírito Santo porque merecemos, porque fazemos tudo certo. O Espírito Santo é um prêmio dado àqueles que fazem tudo certo, que merece. Posso afirmar para vocês, não. Ninguém merece o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós. E nós somos seres humanos, falhos, pecadores. O Espírito Santo é nos dado por graça. É nos dado por bondade. É nos dado por misericórdia de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Gálatas, capítulo 3. Ele diz: eu quero saber apenas isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está perguntando aos Gálatas: vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei, porque vocês estão cumprindo a lei, ou porque vocês creram em Deus e entregaram a vida a Jesus pela fé? E ele diz no versículo 5: aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Senhor nos dá o Espírito Santo e faz milagres na nossa vida, porque nós fazemos tudo certo e merecemos, ou porque nós cremos e pela fé recebemos de graça, pela graça, o Espírito Santo e os milagres de Deus na nossa vida. Amém? E em Gálatas 5, fala justamente aquilo que nós comentamos já aqui em Romanos 8. Ele diz que andar no Espírito, que nós devemos andar no Espírito, isso quer dizer deixar que o Espírito Santo prevaleça, se submeter ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa realizar a vontade de Deus na nossa vida. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele está dizendo aqui, olha, se você andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da sua carne. Porque se a gente satisfizer os desejos da carne, a gente está na carne, não está no Espírito. E nós não devemos satisfazer os desejos da carne, nós devemos morrer, fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, o nosso velho homem. Ele diz: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha, um milita contra o outro, o Espírito contra a carne e a carne contra o Espírito, e diz que eles são opostos entre si. A nossa carne é egoísta, só quer fazer benefício, algo em benefício próprio, algo por interesse próprio.
O espírito é altruísta. Pensa primeiro nos outros e depois em si. A nossa carne, ela não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer louvar, não quer adorar a Deus. Isso tudo é ação do Espírito. Só o Espírito nos conduz a uma vida de oração, a uma vida de meditação na palavra, a uma vida de louvor, de adoração. A carne, ela tem uma tendência a andar pela mentira. O Espírito, pela verdade. A carne quer pegar atalhos para chegar mais rápido no sucesso. E para isso se propõe a corrupção, a desonestidade. O Espírito preza pela honestidade, pela integridade. A carne provoca discórdia, provoca contenda, divisão, fofoca, maledicência. O Espírito provoca união, unidade. Pelo Espírito nós bendizemos, não maldizemos. Pelo Espírito nós unimos. A carne é cheia de ira, de raiva, de ódio. O Espírito age com amor, com mansidão, com perdão. A carne conduz os seres humanos aos vícios, à bebedeira, às drogas lícitas e ilícitas. Pelo Espírito, nós encontramos nele satisfação para nossa alma. E não precisamos buscar fuga pela carne em drogas, em coisas desse mundo que não satisfazem. A carne nos conduz a uma vida de prostituição, uma vida de impureza sexual, de adultério, de lascívia, relação sexual entre pessoas solteiras ou entre casados que não sejam casados entre si. A carne nos conduz a uma sexualidade livre, porque o que importa é ter prazer sexual, não importa como nem com quem. E tem muita gente aí já entrando em caminhos absurdos aí de fazer sexo com animais, homem com homem, mulher com mulher, coisas que na palavra do Senhor é abominação. Pelo Espírito nós entendemos que a sexualidade foi projetada por Deus exclusivamente para o ambiente conjugal, marido e mulher casados, homem e mulher casados. É isso, irmãos. O Espírito Santo, ele se opõe à carne. E por isso ele quer nos afastar de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Se você verdadeiramente tem o Espírito Santo dentro de você e você está fazendo coisas que é contrário à vontade de Deus, o Espírito Santo vai te incomodar. Não vai te deixar em paz, não. Vai te incomodar para valer. Esse incômodo é parte da obra de santificação, para que a gente não encontre mais alegria e prazer em coisas que são contrárias à vontade de Deus.
O Espírito Santo, ele muda o nosso gosto. Eu me lembro que quando eu me converti, eu nunca, raríssimas vezes eu exagerei na bebida, de me embriagar, mas eu bebia até um certo ponto e depois parava, não chegava a ficar embriagado, mas eu perguntei ao Espírito Santo, eu perguntei a Deus se eu deveria parar de beber cerveja. E eu disse para Deus assim, eu fui bem sincero, eu disse para Deus, eu disse, Senhor, eu gosto de cerveja e eu vou continuar tomando cerveja, porque por mim está tudo certo. Agora, se a tua vontade que eu não beba mais, tira de mim o gosto pela cerveja, porque eu gostava de cerveja. E aí, certa vez eu estava com uns amigos, chegou a cerveja na mesa, eu botei na boca e cuspi na mesma hora. E eu disse, essa cerveja está estragada, manda voltar. E a turma disse, espera aí, deixa eu ver. Aí todo mundo bebeu, eu disse, não, tá boa, deixa eu ver se é teu copo. Aí o copo não, trocaram o copo, eu botei na boca de novo e não consegui engolir. Não consegui engolir, estava com gosto de cerveja podre. Eu disse, mas rapaz, essa cerveja está estragada. Eu não consegui. Aí foi que eu me lembrei da oração que eu tinha feito. E eu disse, Senhor, eu pensei assim, eu disse, é o Senhor que não quer que eu continue bebendo cerveja. O Senhor me fez perder o gosto pela cerveja. Até esse dia eu gostava de cerveja, depois desse dia não gostei mais. Não consegui engolir mais. Desde esse dia, Deus tirou de mim o gosto pela cerveja. E eu entendi que essa era a vontade dele para a minha vida. E assim, o Espírito Santo, ele vai nos mudando, ele vai nos transformando, e aquilo que a gente não consegue, a gente pode dizer para ele que ele nos ajuda a deixar. Porque a vontade de Deus é que cada dia sejamos transformados e que cada dia possamos ser mais parecidos com Ele. Amém? Isso é obra do Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que realiza essa obra nas nossas vidas. Deixa eu abrir aqui um texto. Sim. Em João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus inicia aqui um discurso de despedida com os discípulos. E nesse discurso de despedida, ele diz que vai rogar ao Pai, e o Pai enviará um outro Consolador. Versículo 16, João 14, 16, um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui ele afirma que o Espírito Santo vai estar para sempre conosco, e que ele é um outro Consolador, porque Jesus era Consolador. E como os discípulos se sentiam acolhidos por Jesus, se sentiam consolados por Jesus, abraçados por Jesus, ele está dizendo aqui que Deus vai enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo, para substituir ele. E o Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele nos acolhe, ele nos abraça, ele nos fortalece. Em Romanos 8 diz que o Espírito Santo, ele nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos presta assistência no momento da nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. De maneira que temos esse privilégio, nos momentos difíceis que enfrentamos na vida, de lágrimas, de dores,
O Espírito Santo nos consola. Ele é o nosso consolador. Ele nos dá um abraço. Ele aquieta o nosso coração. Ele enxuga as nossas lágrimas e nos encoraja a prosseguir. Eu creio que o Espírito Santo, na vida de muita gente, assim como na minha, nos momentos difíceis, chega para a gente e diz assim: levanta a cabeça, levanta a cabeça, desanima não, desiste não, eu estou contigo aqui, tudo vai acabar bem, tudo vai dar certo, continua a caminhada, continua firme. E o próprio Evangelho de João aqui, capítulo 14, versículo 17, ele diz que esse Espírito Santo é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele diz que é o Espírito da verdade, que quem é do mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Só pode receber esse Espírito aquele que se entrega por completo a Jesus, aquele que recebe Jesus na sua vida como seu Senhor e seu Salvador, aquele que se rende à vontade de Deus. E ele diz que esse Espírito habita em nós e ele estará conosco. Versículo 18, ele diz: não vos deixarei órfãos, porque os discípulos estavam se sentindo órfãos, porque Jesus, apesar da pouca idade, que só tinha 33 anos quando faleceu, muitos discípulos eram mais velhos que Jesus, mas Jesus exercia um papel de paternidade na vida deles. Eles tinham Jesus como um pai, eles tinham um respeito para com Jesus, como um respeito de filho para pai. E Jesus olha para eles e diz assim: não deixarei vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós outros através do Espírito Santo. E Jesus está dizendo aqui que o Espírito Santo vai representar ele, que o Espírito Santo é a representação do próprio Jesus na nossa vida. Naquele dia, ele diz aqui: conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quer dizer, ele está dizendo: eu vou estar em vocês, através do Espírito Santo. Não é incoerência bíblica afirmar que Jesus habita em nós, porque ele próprio disse: eu vou estar em vocês, através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e Jesus habita em nós pelo Espírito Santo. Amém? E então, no versículo 26, ele diz aqui, olha, exatamente o que Janda escreveu aí há pouco: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Aqui Jesus diz que o Espírito Santo é quem vai nos ensinar todas as coisas que precisamos aprender sobre a vida com Deus, sobre a vida cristã, sobre a melhor forma de se viver nesse mundo, que é no centro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém. Ele nos ensinará todas as coisas. E ele também nos concederá a paz. Essa paz que existe dentro de nós, mesmo no meio das circunstâncias difíceis, é fruto do Espírito Santo, é gerada pelo Espírito Santo. Amém?
E no capítulo 16, olha, ainda no final do capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 26, ele diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo vai testemunhar a respeito de Jesus, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Capítulo 16, tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Então ele fala que vão expulsar da sinagoga, não é? E haverá uma série de perseguições contra os cristãos. Mas ele diz aqui no versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Ele está dizendo, eu preciso ir para que o Consolador venha habitar na vida de vocês. E quando ele vier, versículo 8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quando vier, versículo 13, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. É Jesus falando a respeito do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E pecado não está na ordem do relativo, pecado está na ordem do absoluto. O que é pecado é pecado. E ele está dizendo aqui que é o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores. E não há ninguém perfeito nesse mundo, não há. O único perfeito que pisou essa terra foi o próprio Jesus. Mas é o Espírito Santo que traz a nossa consciência de que erramos, que precisamos nos arrepender, que precisamos mudar, que precisamos pedir perdão a Deus. E o caminho para o perdão é arrependimento, confissão e perdão. Deus está de braços abertos para nos perdoar. Ele deseja, a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia e Ele tem prazer em nos perdoar. Ele só quer que tenhamos um coração quebrantado e contrito, para que possamos nos arrepender e dizer: Senhor, nos perdoa e nos ajuda a andar no Teu caminho e a viver a Tua vontade. Esse é um princípio básico do cristianismo. E é o Espírito Santo que gera em nós isso. Posso afirmar para vocês que antes de me converter, muitas coisas erradas que eu fazia, eu não achava que estava errado. E quem viesse dizer para mim que eu estava errado, eu discordava. E dava até um fora na pessoa, dizia: ó, se meta na sua vida, você não tem nada a ver com isso, eu não acho que eu estou errado em fazer isso. Mas quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu enxerguei tudo. Porque quando a gente não entrega a vida a Deus, a gente fica cego. Parece que é como o apóstolo Paulo mesmo disse, que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória da imagem de Cristo. O Deus desse mundo, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. E nós, quando entregamos nossa vida ao Senhor, o Senhor abre os nossos olhos e nos faz enxergar o que está certo e o que está errado, o que precisamos preservar e fortalecer e o que precisamos nos afastar, mudar, abandonar. É o Espírito Santo que atua
na nossa vida, gerando isso, abrindo os nossos olhos para a gente perceber tudo que está errado, que precisa mudar. E se você não conseguir mudar, e não conseguir largar, e estiver preso a algo que seja contrário à vontade de Deus, confesse essa sua fraqueza ao Senhor, diga: Senhor, eu estou preso, eu não consigo mudar, mas me ajuda, porque eu sei que isso, mais na frente, possivelmente vai trazer prejuízo para a minha vida e para a minha família, vai me prejudicar. Nós devemos estar sempre buscando, irmãos, um coração quebrantado, para que o Senhor possa cumprir a vontade dele em nós. O Espírito Santo veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele disse: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai, não me verei mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Isso tudo é obra do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo que atua na nossa vida, gerando transformação. Agora, quais são os dons do Espírito? Os dons do Espírito são instrumentos, são armas que Deus nos dá para melhor servi-lo, para produzir mais frutos para o reino de Deus. E o Espírito Santo Deus deseja compartilhar os dons dele comigo e com você. Todos os dons do Espírito Santo estão disponíveis hoje para mim e para você. E nós devemos buscar o exercício desses dons, pedir a Deus que nos dê esses dons, porque quanto mais manifestação dos dons do Espírito Santo através da nossa vida, mais frutos nós produziremos para o Senhor, mas de forma mais fácil nós iremos superar as batalhas espirituais. E deixa eu dizer uma coisa para você: os dons do Espírito Santo nós devemos buscar, mas conscientes de que, assim como o Espírito Santo, nós não merecemos. Porque se um dom do Espírito Santo deixar você vaidoso, deixar você soberbo, e você começar a se achar melhor que os outros porque tem tal dom, esse dom vai ser sua ruína. Esse dom vai ser uma maldição na sua vida. Era melhor que você ficasse sem dom a vida toda, do que receber um dom e ficar vaidoso, e ficar soberbo, e se achar melhor do que os outros por causa desse dom. Nós devemos ter a consciência de que não merecemos nada. Não merecemos nada. Deus nos dá o seu Espírito Santo por graça, por misericórdia, por bondade, através da fé, que também é dom dele. Deus nos dá perdão, salvação, os dons do Espírito Santo também da mesma forma. E esses dons só serão verdadeiramente úteis se eles glorificarem a Deus e não a nós. Se os dons do Espírito Santo servem para glorificar a nós, para eu ser instrumento de Deus na vida de alguém e ficar me vangloriando por isso, ainda que não aparentemente, ainda que não verbalmente, mas Deus sonda o nosso coração e sabe a nossa motivação, e sabe o que a gente pensa, e sabe o que está dentro de nós. Se o dom do Espírito Santo, através da nossa vida, faz a gente se achar melhor que os outros, esse dom está sendo uma maldição na nossa vida, está sendo um passo para a nossa ruína.
Porque o dom do Espírito Santo deve glorificar somente a Deus. E quanto menor nós ficamos nesse mundo, quanto mais humildes somos nesse mundo, mais a nossa vida glorifica a Deus. Quanto mais servos somos, quanto menores somos como seres humanos, quanto menos queremos aparecer, mais o Senhor aparece através das nossas vidas. Mais o Senhor é engrandecido, exaltado, glorificado através das nossas vidas. Por isso, irmãos e irmãs, devemos sim buscar os dons do Espírito Santo, mas se você porventura for instrumento de Deus, através do Espírito Santo, por um dom dado por Ele, não deixe que isso suba ao seu coração e fique se achando melhor que os outros, mas se humilhe na presença do Senhor, dê glória a Deus, porque quanto mais nos humilharmos diante de Deus, mais Ele vai nos usar, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Que toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Agora, devemos sim buscar esses dons. Devemos ser instrumentos de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque Deus, Ele não está mandando os anjos aqui orar pelos enfermos. Quem Deus manda orar pelos enfermos? A mim e a você. E outras coisas mais. A profetizar. Ele está dizendo aqui, olha, a diversidade, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo, só há um Espírito. A diversidade nos serviços, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 6. Há diversidade nas realizações, mas o Espírito, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, quer dizer, a edificação, para que pessoas sejam abençoadas, para que possamos compartilhar o agir de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus na vida das pessoas. Ele diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é como uma declaração espiritual dada num dado momento, que traz luz, que traz revelação à pessoa que está ouvindo. E ele diz aqui: a outro pelo mesmo Espírito. Segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural, de informação relativa a uma pessoa, um acontecimento, feita com um propósito específico. E normalmente tem relação com a necessidade imediata. Ele diz a outro, pelo mesmo Espírito, é o dom da fé. E aqui não é uma fé natural, é uma fé sobrenatural. É a fé que salva, é a fé que liberta, é a fé que nos faz ter comunhão com Deus. É uma fé que confia sobrenaturalmente, não duvida em relação às coisas que Deus deseja fazer e está para fazer. Ele diz a outro, pelo mesmo Espírito, é dado os dons de curar. E aqui é cura do físico, é cura das emoções, é cura da alma. Deus quer nos usar, irmãos, através do dom do Espírito Santo, através de nós, para realizar curas,
O próprio Jesus disse que aquele que crê nele iria fazer as obras que ele fez, e obras ainda maiores do que as que ele fez. E é isso que eu desejo para a minha vida e para a sua vida. Que isso não nos traga vaidade nem soberba, mas que possamos cada vez mais andar em humildade e sermos cada vez mais instrumentos para a glória de Deus, para que o Senhor seja exaltado, o reino de Deus seja engrandecido e a nossa vida possa glorificar a Deus. Ele disse a outro, pelo mesmo Espírito, a operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de língua. Milagre já está dizendo. Milagre é aquilo que não pode ser explicado cientificamente, não pode ser compreendido nem explicado racionalmente. É um milagre. Deus quer operar milagres através de nós. Dons de milagres. Discernimento de espírito. Discernimento de espírito é a gente enxergar o que está além da aparência. A gente enxergar muito além do que a gente ouve, muito além do que a gente vê, mas a gente enxergar a motivação, aquilo que está no coração, que só Deus sabe. E pelo Espírito Ele nos concede isso, dom de discernimento de espíritos, a gente poder perceber o que está por trás da aparência, daquilo que é aparente, mas a realidade de fato que só Deus sabe. Ele fala aqui do dom de variedade de línguas, que é orar em línguas, que é um dom do Espírito para a nossa edificação pessoal, a edificação da nossa alma, do nosso espírito, e também da capacidade de interpretá-la, que o próprio apóstolo Paulo diz que o dom de línguas só pode ser praticado publicamente se houver alguém que interprete, para que todos possam compreender o que o Senhor está falando. E ele diz aqui que Deus é que distribui isso a todos, mas um só Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Eu creio, irmãos, que o Pentecostes, Deus quer trazer todos os dias, toda semana, um novo Pentecostes sobre nossa vida. Ele tem dons para distribuir para cada um de nós. Basta que a gente diga: Senhor, eis-me aqui. Como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou à tua disposição. Para onde o Senhor quiser me enviar, se o Senhor quiser me usar da forma que o Senhor quiser, eu me coloco à tua disposição. E eu creio que Deus tem dons para a sua vida. Deus quer distribuir dons para você e para mim, para que possamos viver uma vida cristã cheia de vida. Como diz em João 10:10, que Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. E a vida em abundância é uma vida cheia do Espírito, cheia do Espírito Santo. É uma vida em que manifesta os dons do Senhor, os dons do Espírito sobre nossas vidas, para que a nossa existência nessa terra não passe despercebida, para que quando partirmos desse mundo para a glória, possamos deixar aqui uma herança, um legado de serviço ao Senhor, de manifestação do amor de Deus, da misericórdia de Deus, sendo instrumento do Espírito Santo para que esse mundo seja melhor.
para que pessoas encontrem o Senhor, sejam libertas, sejam curadas, sejam salvas, sejam transformadas. Que o Senhor cada dia mais nos capacite e derrame sobre nós um novo Pentecostes. Como disse o profeta Joel, profetizando há 800 anos atrás, falando sobre os dias de hoje, que toda pessoa que desejar o Espírito Santo na sua vida hoje, Deus vai derramar. Porque não é por merecimento. O Espírito Santo está sendo derramado na vida de pecadores. Não tem santo para receber o Espírito Santo. Todos somos pecadores, mas a partir da hora que recebemos o Espírito Santo, Ele nos santifica. Ele muda o nosso falar, Ele muda o nosso pensar, Ele muda o nosso querer, Ele muda o nosso agir, Ele muda as nossas motivações, Ele muda as nossas reações. É o Espírito Santo que verdadeiramente nos transforma, para que possamos cada dia mais sermos mais parecidos com Jesus e crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscências. Só pelo Espírito Santo, irmãos, só pelo Espírito Santo é possível amar quem não nos ama. Como o próprio Jesus nos desafiou a amar os inimigos, só pelo Espírito Santo. Perdoar, pedir perdão, reconhecer nossos erros, nossas faltas, só pelo Espírito Santo. Ser altruísta, pensar primeiro nos outros do que em nós. Ser solidário, porque hoje temos oportunidade de ajudar alguém que tem menos que nós. Amanhã pode ser que o ajudado sejamos nós. Só pelo Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que muda o nosso interior, que muda o nosso caráter, que nos faz abandonar a falsidade. Nesse tempo de pandemia, todo mundo usando máscara, só o Espírito Santo nos faz viver sem máscaras. Ele faz cair as nossas máscaras e viver uma vida de transparência, de sinceridade, na luz do Senhor. Amém? E para concluir, eu gostaria de ler aqui um texto também que eu acho lindo sobre o Espírito Santo. Lá no final do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Eu vou ler o versículo 21 e o versículo 22. Jesus disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus, nos seus últimos momentos com os apóstolos, ele fez esse momento importantíssimo. Ele disse: o Pai me enviou, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, para que vocês possam amar as pessoas mais do que a si mesmos, para que vocês possam dar a vida de vocês por esse amor, por amor ao Evangelho, para que vocês possam engrandecer o reino de Deus e cumprir a vontade do Senhor nessa terra.
E dito isto, ele soprou o Espírito Santo, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Esse é o grande presente de Deus para nós. É o grande presente de Deus para nós. E só vai entrar no céu quem tem o Espírito Santo. Ele é o selo, ele é a marca que garante a nossa entrada no céu. Que cada dia o Senhor renove esse Pentecoste na nossa vida. Distribua os seus dons e nos faça cada vez mais conscientes de que o Espírito Santo é o nosso companheiro. Companheiro é aquele que come do mesmo pão com a gente, que passa pelas mesmas coisas que a gente passa, que enfrenta as mesmas dificuldades. O Espírito Santo está do nosso lado o tempo todo, nos fortalecendo, nos encorajando, orando por nós, intercedendo por nós. A Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis. Que o Espírito Santo é o nosso amigo fiel, que é o Espírito Santo que gera a santificação na nossa vida e que vai nos ajudar a caminharmos no caminho do Senhor. E que o Senhor distribua os seus dons para cada um de nós, tantos quantos Ele possa achar que possamos ser instrumentos dEle com esses dons. Pode ser que você só receba um dom, ou 2, ou 3, não importa. Cada um segundo a sua capacidade, o Senhor disse na palavra dEle, mas que Ele distribua os seus dons conosco. E que você se deixe ser instrumento de Deus. Se permita ser instrumento de Deus. Para que o Espírito Santo que habita em mim e em você possa nos usar, para que Ele possa também habitar em muito mais gente. E muito mais pessoas se rendam ao Senhor através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia tão especial no calendário cristão, que marca o início da igreja, porque o próprio Senhor Jesus, quando teve um encontro com os discípulos depois de ressurreto, Ele soprou sobre os discípulos, os apóstolos, e disse: recebei o Espírito Santo. Dessa forma, afirmando que o Espírito Santo é indispensável na vida cristã. Não há vida cristã sem o Espírito Santo, não há igreja sem o Espírito Santo. E a partir do momento de Pentecostes, os discípulos deixaram de ser medrosos, covardes, e resolveram ser evangelistas, propagadores da mensagem do Evangelho, arriscando as próprias vidas. E por isso quase todos foram martirizados. E aqui estamos nós hoje como fruto desse trabalho. Não nos deixa, Pai, negligenciar, ignorar o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo possa ser cada vez mais honrado, valorizado, que possamos buscar os dons do Espírito Santo para a nossa vida, que o Espírito Santo cada vez mais nos use, não para a nossa glória, não para a nossa vaidade, não para que a gente se ache melhor que os outros espiritualmente, não deixa isso acontecer, mas que o Espírito Santo cada vez mais nos use para a glória de Deus. E quanto mais instrumentos do Espírito Santo formos, que mais humildes sejamos, para que o Senhor nos use mais e mais. Porque quanto menores somos nessa vida, quanto mais servos somos, mais somos instrumentos do Senhor. Mais a nossa vida glorifica ao Senhor. Nos conduz, Pai. Nos transforma, muda o nosso falar, muda o nosso pensar, muda o nosso agir, muda o nosso querer, muda as nossas motivações,
segundo a tua vontade e não a nossa. Que possamos cada dia mais crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências, para que o Espírito Santo prevaleça na nossa vida. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si, mas que nessa guerra o Espírito possa prevalecer e não a carne. Como o Senhor falou em Romanos 8, que possamos nos inclinar para o Espírito, para que possamos cogitar das coisas do Espírito e não da carne. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Só os que estão no Espírito que conseguem agradar a Deus. Em nome de Jesus, que haja um novo Pentecostes em nossas vidas. O Senhor derrame o seu Espírito sobre toda a carne. Derrame o seu Espírito sobre nós. E nos faça cada vez mais, Senhor, parecidos com o Senhor. E frutíferos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esteja nos protegendo, Senhor, desse vírus, nos livrando de todo mal, protegendo nossa família, nos fortalecendo, nos ajudando nesse tempo difícil, trazendo paz ao nosso coração, tirando a ansiedade, a preocupação de nós, nos ajudando a confiar em Ti nesse tempo difícil. Em nome de Jesus, até que tudo passe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queria deixar registrado aqui os parabéns a Ediane. Ediane fez aniversário ontem. Parabéns, Ediane. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, muitos anos de vida, muita saúde e fé no Senhor. Elis também, parabéns, Elis. Deus abençoe, continue sempre firme, buscando um coração quebrantado e humilde na presença do Senhor. E Mônica fez aniversário na sexta-feira, né? Jô também, parabéns. Vocês, Deus abençoe, continuem firmes com o Senhor. Nós, nesse tempo de pandemia, continuamos tendo compromissos financeiros para que a nossa paróquia continue aberta, continue ativa, para que quando voltarmos a nos reunirmos, possamos estar com todas as contas em dia. Nós continuamos contando com a generosidade, o compromisso dos irmãos e irmãs que são membros dessa comunidade, para que essas despesas sejam supridas. Nós, graças a Deus, conseguimos suprir todas as despesas do mês de abril. Mês de abril não tem mais nenhuma despesa a ser paga, mas o mês de maio já virou o mês, né? Amanhã já é 1º de junho, a gente ainda tem um valor de R$ 1.500 a cobrir das despesas da igreja e contamos com a colaboração de vocês, né? Eu sei que cada um cooperando com um pouquinho, com 10, com 20, com 50, né? Todos juntos nós vamos conseguir, né, contribuir para que a nossa comunidade continue suprindo as despesas financeiras. Amém? Isso não é uma troca, não é dar para receber mais, mas é gratidão, porque com Deus a gente não troca nada, tudo é dele. É uma forma da gente agradecer a Ele pelo que Ele tem nos dado. A Bíblia recomenda que a gente viva com 90% daquilo que ganhamos, que Deus nos dá, e 10% a gente devolva para Ele, para que a obra dele seja sustentada. Isso também é uma expressão de compromisso. É como se você estivesse dizendo a Deus, não com palavras, mas de uma forma prática: Senhor, conta comigo para que a tua obra seja sustentada. Conta comigo. Não vai faltar nada na tua obra se depender de mim. Eu vou fazer a minha parte. E cada um fazendo sua parte, a gente consegue continuar, não só cobrindo as despesas, mas avançando no reino de Deus, naquilo que Deus tem propósito, para que essa comunidade consiga ser instrumento de Deus para alcançar muito mais vidas do que
já alcançamos até agora. Hoje nós iríamos comemorar 11 anos, seria a festa, uma festa bonita que eu estava sonhando, 11 anos desde o início da nossa paróquia. Começamos no dia 28 de maio de 2009 e hoje seria a comemoração desses 11 anos, hoje 31 de maio. Mas creio que muito em breve, logo depois que normalizar tudo, eu creio que nós vamos remarcar essa data, né? Se possível ainda esse ano. Ou se não for possível, para o ano a gente faz uma festa dobrada. Comemora 2 anos num só. Mas vamos lá, vamos colocar, tirar essa festa do atraso mais na frente, né? Vamos comemorar e render graças a Deus pelos milagres, pelas grandes obras que Ele já realizou entre nós nesses 11 anos, né? Com muita alegria, com muita gratidão, nós iremos sim comemorar esse dia especial, muito em breve, se Deus permitir. Amém? Sejam todos, boa noite a todos, um grande abraço, obrigado pela companhia, pela participação. Deus abençoe cada um. Estou vendo aí Gilmere, Clebson, Josivaldo, estou vendo Isabel, Luciano, Ecleide, Marluce, Lourdes, estou vendo um monte de gente aí. Acho que tem mais que eu não estou vendo. O Berg estava por aí também, não sei se ainda está. Então Deus abençoe todo mundo e nos dê uma semana muito abençoada. Ilumine nossos governantes para que tudo isso possa passar o quanto antes e da melhor forma possível. Amém? Abraço, Deus abençoe. Mônica Wayne também, Deus abençoe. Amém. Sim, Homens com Propósito amanhã. Olha, o pastor Marcílio, às 7 horas da manhã, vai trazer uma palavra, um ministério muito abençoado, liderado pelo nosso diácono Clebson, e todos os homens estão convidados. Procure Clebson aí nas mensagens e participe conosco amanhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa semana.